A Betfair está te dando R$4 grátis sábado e domingo. Só perde quem é maluco, pois esses R$2 diários numa múltipla pode virar 10, 50, R$100, dependendo da cotação. Não custa nada brincar e todo o dinheiro que você converter com o bônus é seu. Vamos ajudar quem ajuda o Cruzeiro. Clique agora no link do comentário fixado e vem forrar junto comigo. Rodrigues fora, Gilberto fora. Não sobra muita gente para montar esse ataque do Cruzeiro, você concorda? E aí você tem as peças que chegaram, tanto o Matheus Pereira quanto o Arthur Gomes. A dúvida que fica é, eles têm condição ou condições de entrar em campo e batalhar num jogo como é ou será diante do Atlético Paranaense? Não sei, né? Mas o pessoal que tá lá tá acompanhando com muito mais precisão essa questão da avaliação física, principalmente do Matheus Pereira, que chegou depois, né? Antes da gente continuar com o vídeo, confere aí se você tá inscrito no CDD. Mais de 70% do pessoal que assiste o canal não é inscrito. Se for o seu caso, já se inscreva, para não perder mais vídeos. Eu acho como esse. Pouco provável, até conhecendo alguns treinadores portugueses, ele chegar e já ser... Assim, o Adro trouxe a informação, né? Então, assim, vamos um pouco no Adro aí. Mas eu acho pouco provável porque... O cara tá há algum tempo sem jogar. Ele já vinha muito tempo sem jogar lá da Arábia. E ele tava de férias. E o cara chegar e jogar, não sei, acho difícil, hein? O Arthur Gomes também iniciar titular pode ter acelerado o processo pela ausência do Bruno Rodrigues. Sim. Aí talvez os caras vão pular alguma etapa. Etapas, né? Mas o ideal é que, claro que é o momento, né? O Cruzeiro vem de um momento difícil, que o desempenho não é bom. Você acaba queimando etapas. Mas o ideal, desculpa, é que esses jogadores entrem com mais calma, joguem 20 minutos, 30 minutos. Primeiro a parte física, né, para poder entregar o melhor e relacionada a lesões. E outra, se o cara entra, não tá bem fisicamente, hoje o futebol, por mais que o cara tenha qualidade, ele vai ser, se ele não tiver bem fisicamente, a chance dele passarem por cima dele é muito grande. Aí o cara joga 2, 3 jogos abaixo do que ele pode entregar, o torcedor já começa a cobrar, a confiança do cara já vai lá embaixo. Então eu acho que tem que ter muito cuidado para você não queimar etapas aí, o que pode estar acontecendo no Cruzeiro aí. Mas assim, resumindo, acredito que esses dois não serão titular. Eu tenho convicção nisso aí. Você acha que não serão? Os dois. Os dois. Eu acho que um deles será. Porque não tem. O Arthur fez o primeiro treino com o grupo nessa semana, no meio da semana, treino coletivo, eles, né? Todos eles. O Matheus chegou agora, né? Por isso que eu falo Arthur. Ter feito 2 treinos, 3 o Arthur vinha fazendo trabalhos físicos e essa semana, acho que terça-feira, ele fez o primeiro trabalho dele com bola, né? Com o pessoal. Eu acho que assim, o que pode atrapalhar um pouco os planos do Pepa, no sentido do que o Rafa estava falando, e que eu concordo com ele de certa maneira, são as ausências mesmo, né? Porque, querendo ou não, você já vinha tendo problema no setor ofensivo. Já vinha sendo um problema pro Pepa. E no mesmo jogo você perde o Bruno Rodrigues e Gilberto, são 2 titulares. E aí você precisa mexer obrigatoriamente, você tem esses jogadores chegando, talvez ele possa acelerar. Eu confesso que eu fiquei pensando na escalação do Adroaldo, até eu tava montando o Super Trunfo aqui, e aí eu peguei os jogadores que o Adroaldo escalou, e fui tentar desenhar no mapa. Eu não acredito nessa escalação, pelo desenho. Porque assim, eu acho que o Pepa não vai mudar o esquema tático. Eu acho que o Cruzeiro vai seguir jogando no 4-3-3. E aí tudo bem. Você pode manter ali os 3 no meio, né? Os 3 que vêm jogando, eles estão na escalação do Adroaldo, e acho que é bem provável que se mantenha. O Jussa, o Machado e o Vital. E aí você vai ter os 3 da frente. Eu confesso que ontem, antes de sair a lista, por saber que não jogaria o Gilberto, eu já tinha até falado aqui que eu achava que o Bruno Rodrigues ia ser o centroavante. Quando eu tive a notícia de que o Bruno Rodrigues não seria relacionado, eu falei, e agora? Quem que vai ser o centroavante? Porque não tem muito outro jogador. O Henrique Dourado também ficou fora. E eu confesso que eu achei que seria o Nicão, o centroavante, que foi relacionado depois de muito tempo. E que poderia fazer um papel ali, meio que de um falso 9 e tudo mais, porque é um jogador que tem um pouco mais de força física.
E eu achei que tinha relação essa volta do Nicão à lista com essas ausências todas pro setor ofensivo. Como o Rafael Papagaio também foi, eu não me surpreenderia com ele começando como titular. Porque por mais que também tenha bom tempo de ausência, né, o Papagaio ele pode ficar um pouco mais paradão ali e tudo mais, segurar um pouco mais a onda, mas fazer esse papel de centroavante. Mas eu acho que joga ou Nicão ou Papagaio. Eu não vejo o time sem nenhum dos dois, porque na escalação que o Adro montou, quem seria o 9 ali, né? Ou o Wesley, que até fez alguns minutos já jogando um pouco mais por dentro ali com o Pepa, mas que não vejo a menor característica para fazer essa função. Ou o Arthur Gomes, que eu também não vejo muito característica para fazer essa função. Usar o Matheus Pereira mais solto por dentro, flutuando, é uma alternativa, mas não me parece também um bom caminho. Então eu acho que joga ou Nicão ou Rafael Papagaio. Um dos dois eu acho que joga. Só para ilustrar o que o Gris está falando, né, meio-campistas, aí eu tô falando meio-campistas que jogam mais avançados e os atacantes relacionados. Matheus Pereira, Nicão e Matheus Vital. Os 3 meio-campistas jogam mais avançados. Os atacantes são Arthur Gomes, Paulo Vitor, Rafael Elias, que é o Rafael Papagaio, né? Robert, Stênio e Wesley. Nicão volta, né? O Nicão voltando a ser convocado, a ser relacionado. O que é, de certa maneira, surpreendente, tratado o que a gente falou há 10 dias atrás com relação à sua possível saída. Não, e só tá voltando porque não encontrou mesmo. Exatamente. Mas, de repente, ele pode sim ser, não vou falar uma solução, mas ele pode ser alguém que ajude mais na composição desse meio campo do Cruzeiro, tendo em vista tantas baixas assim no setor ofensivo. Se o Matheus Pereira não tem condição ainda, naturalmente vai entrar o Nicão, né? E o Rafael Elias, ele tem condição também de jogo? Lembrando mesmo que ele estava, caso, né? Lembrando que ele também estava nos Emirados Árabes, na Arábia Saudita, também estava nos Emirados Árabes. Inclusive tem um nível de futebol um patamar abaixo da Arábia Saudita. E aí? Então a gente vai ficar especulando aqui, muito em razão de algumas ausências programadas ou não. E falando de ausência programada, aliás, não programada, entre aspas, que passou a ser programada agora, é a ausência do Neto Moura nos relacionados, né? Um jogador que era um dos motores do Cruzeiro na Série B do Campeonato Brasileiro, ficou para a Série A para poder ajudar e não tá rendendo. E não tá rendendo mesmo. Não sei se foi esse jogo ou o jogo anterior, ficou evidente a falta de força física do Neto Moura. E parece que quanto menos ele joga, isso agrava mais, né? Porque o jogador, às vezes, o ritmo de jogo, né, te dá condição, né, melhor física. Sim, por mais que você treine, não é a mesma coisa de jogo. E parece que quanto mais o Neto fica sem jogar, mais dificuldade ele tá tendo física. E no último, não sei se foi contra o Goiás ou contra o Curitiba, uma bola na ponta direita, assim, que ele teve que acompanhar o atacante, que ele não conseguiu, assim, de uma distância grande. Talvez possa ser o problema físico, essa ausência dele. Vamos tentar montar, então, o time, né, o Gris começou ali, dentro do que o Adro trouxe. Manda aí. E nessa forma, assim, eu acho que tem duas hipóteses. Aí seria, né, o Justa como esse primeiro volante. Aí você tem duas opções aqui. O Machado jogando pela direita, você traz o Vital na mesma posição. Aí você mantém a composição do meio campo, com Machado, Vital e Jussa. Aí a dúvida é, dentro do que o Adroaldo trouxe, quem seria o atacante? O Arthur como 9, eu acho que você já correria o risco de queimar o cara muito cedo, que não tá longe de ser a função dele. Então, a opção era Arthur, minha escalação, Arthur pela esquerda, traria o Matheus Pereira pela direita e o Wesley como esse 9. Isso seria uma opção dentro da escalação do Adro. A outra seria o Vital indo jogar na esquerda, traz o Matheus Pereira por dentro, junto com Machado e Jussa. Aí você troca o Arthur de lado. Põe o Arthur na direita, com o Wesley mantendo como camisa 9. Eu acho que dentro dessa escalação, eu não vejo muita coisa diferente disso. A não ser que vai mudar esquema, vai fazer um 4-4-2, deixando dois caras mais soltos, que também faz um pouco de sentido, mas não vejo... Você colocou aí que eu perdi? O Wesley, camisa 9. Wesley o 9. Foi o que eu montei. O Matheus na direita e o Wesley na esquerda. E o Wesley o Matheus na direita e o Arthur na esquerda. O Arthur, isso. Foi o que eu montei. Aí se o Matheus vem por dentro,
Aí você põe o Vital na esquerda e troca o Arthur de lado. Joga o Arthur lá na direita. Mas aí eu não, Entendeu? sinceramente não vejo o Matheus Vital saindo do meio pra jogar na beirada. Eu acho que ele já jogou assim. Não, acho não. Ele já fez, jogou não, assim já algumas fez, vezes. Já fez no Corinthians e tudo, mas Fez alguns minutos já ó, no em próprio alguns Cruzeiro jogos. com o Pepa É, e em tudo, mas alguns jogos. não acredito. A Que verdade ele é, vai ser o cara que o Pepa vai tirar da posição. Assim. eu honestamente não acredito nessa escalação. Acho muito pouco provável, mas vamos com o que a gente tem. Sabia que você hoje pode fazer qualquer vídeo dentro do YouTube sem precisar aparecer usando técnicas hoje que grandes youtubers hoje, principalmente na gringa, estão ganhando milhares de dólares por mês? Todas as melhores estratégias para você criar um canal onde você não precisa aparecer estão no treinamento YouTube sem aparecer, o mais completo que tem, voltado para canal Backstage, canal Dark, onde você faz vários temas, o tema que você quiser. Só seguir a estratégia correta e você todo dia vai ter mais e mais acessos e mais inscritos. E é um treinamento voltado para o 6º mês, mais ou menos, você já começar a botar dinheiro no teu bolso. E aí sim transformar o YouTube num negócio para sempre. O link tá aqui na descrição, toca, você vai curtir pra caramba e você tem 7 dias. Se você não gostar, todo o seu dinheiro é devolvido. Você não tem nada a perder, só a possibilidade de começar um novo negócio.